Vamos lá. Para tentar ser o mais rápido possível, né? Tenta ver se existe sim 2x, tentando ser o mais rápido possível, mas é difícil, né? Vamos lá. O treinador de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação de seus treinos de arremesso. Cada jogador recebe 5 pontos de arremesso acertado e perde 2 pontos no arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre a quantidade de arremessos acertados e arremessos errados? Então, o que eu não sei, quanto que ela acertou e quanto que ela errou. Vou chamar de Y. Bom, ao fim de 50 arremessos, a pessoa fez 50 arremessos. O que está dentro desses 50 arremessos? Os arremessos certos e os arremessos errados. Então, a quantidade de arremessos total é o que eu acertei, mas o que eu errei tem que dar os 50, né? Agora eu tenho que agregar pontos, né? Que foi que ela falou que a jogadora fez 120 pontos. Agora eu tenho que traduzir quantidade. Quantidade e o valor da variável. Isso aqui é o que faz mais esse tipo de questão. Então, por exemplo, cada cesta certa recebe 5 pontos, né? Então, um arremesso, 5 pontos. 2 arremessos, 2 vezes 5. 3 arremessos, 3 vezes 5. Em vez de eu ficar somando de cabeça, você faz essa conta assim para ficar mais claro. Então, eu não sei quantos arremessos que eu fiz certos. Então, eu fiz X arremessos certos. Então, a quantidade de arremessos vezes os 5 pontos que eu ganho por cada um que eu fizer. Então, X vezes 5. Agora, os pontos devido a erros, né? É 2 pontos por arremesso errado. Se eu fizer um arremesso errado, eu perco 2 pontos. 2 arremessos, 2 vezes 2 pontos. Se eu fizer 3 arremessos errados, 3 vezes 2 pontos. E assim vai. E eu não sei quantos arremessos errados eu fiz. Eu chamei de Y. Então, é a quantidade que eu errei vezes 2 pontos que eu perco. Só que aqui eu não posso somar, né? Arremesso é perder ponto, perde. Então tem que diminuir da pontuação que ela ganhou. Isso tem que dar os 124 pontos. Aí o sistema está pronto. Vamos lá. No campeonato de futebol, cada vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota nenhum ponto. Um time perdeu apenas 2 dos 34 jogos que disputou e somou 74 pontos. Quantos empates ele obteve na competição? Então aqui é parecido, né? No caso, a montagem, né? Só que não tem perda de ponto. Mas a ideia é parecida, quantidade e traduzir em valor. Então eu não sei o número de empates, vou chamar de X, e eu não sei o número de derrotas, vou chamar de Y, e nem sei o número de vitórias, vou chamar de Z por enquanto aí. Cada vitória vale 3 pontos. O empate vale apenas 1 ponto e a derrota nenhum ponto. Então, um time perdeu apenas 2 jogos. Apenas 2 jogos de 34 que disputou. Então, eu não preciso chamar de Y as derrotas. Ele falou que perdeu 2. Na verdade, as derrotas são 2. E o total de jogos é 34. Certo? Então, dessa quantidade, se 34 jogos, ele perdeu 2. Então, sobra 32 jogos para vitórias e empates. Então, vitórias mais a quantidade de empates tem que dar 32. O número de jogos que teve vitória e o número de jogos que teve empates tem que dar 32. Ou poderia ser assim também, né? Empates, né? Mais vitórias, que eu chamei de dizer. Tem que mais 2 derrotas, né? Tem que dar os 34 jogos. Ele falou que ele somou 78 pontos. Então, cada empate vale 1 ponto.
Então, o número de jogos que ele empatou vai ser cada um jogo empatado, um ponto. Então, a quantidade de ponto vai ser igual a quantidade de empates, né, gerados aí. Mas, só que a vitória vale 3 pontos. Então, eu ganho 3 pontos, multiplico pela quantidade de vitórias feitas. Vai ser a quantidade de pontos gerados pelas vitórias. A derrota não gera 0 pontos, né? Então, não contabiliza. Isso tem que dar 78 pontos. Então, o meu sistema feito aqui. Quantidade é traduzindo aqui para pontos dessa vez. Então, valor, quantidade, tem que saber fazer isso toda hora. Acontece, tá? Deixa eu ver. Próximo aqui. Não. Professor Abder comprou alguns exemplares de um livro para presentear seus alunos, gastando 640. Ele ganhou 4 livros de bonificação. E com isso, o preço de cada livro ficou R$8 mais barato. Assim, é correto afirmar que o número de livros que o professor destinou para presentear seus alunos ele ganhou 4 livros de bonificação, ficou R$8 mais barato. Sim, é correto afirmar que o número de livros que o professor destinou para presentear comprou alguns exemplares de livro para presentear seus alunos. Então, ele comprou alguns exemplares. Então, X. Não sei quanto que é. E gastou 640. Então, exercício de evolução aqui, né? Porque o valor, ele deu uma atualização, né? O preço de cada livro ficou R$8 mais barato, né? Então, eu também não sei aqui o preço de cada livro, né? Então, vou chamar o preço de cada livro de Y. Né? Então, vamos lá. Na primeira situação, primeira parte, ele comprou X livros, gastou 640 e o preço de cada livro é Y. Como é que eu relaciono essas três grandezas? A gente já fez isso, né? Quanto que eu gasto num produto? Então, o meu gasto, vamos escrever no geral, que você pode usar em outros exercícios. O gasto num produto é quanto que eu comprei daquele produto vezes o valor do produto por unidade daquele produto. Então, eu gastei 640, não sei quantos exemplares, quantidade é X, e o valor por unidade é Y. Então, 640 é Y. Agora, o segundo momento que eu vou precisar para a segunda equação, eu posso usar essa mesma fórmula. Ele não deu uma fórmula, uma relação entre as coisas. Ele só atualizou os valores. A relação é você que tem que criar dessa vez. Então, vamos lá. Ele ganhou 4 livros de bonificação. Com isso, o preço de cada livro ficou R$8 mais barato. Então, ele ganhou 4 livros. Então, a quantidade de livros passou a ser, nesse segundo momento, X mais 4. E o preço de cada livro, que é Y, que no caso é o preço por unidade, passou a ser R$8 mais barato. Então, o preço da primeira parte menos R$8. Qual que é o gasto no caso? Ele manteve o mesmo, ele só comparou. Ah, tá, se eu ganhei esses 4 livros, como é que fica o preço por livro? Basicamente, ele comparou. Ele não gastou mais nem menos. Então, o gasto continua 640. Então, 640 é igual a quantidade de livros, que é X mais 4, vezes o valor de cada livro, R$8 mais barato.
Então eu já tenho duas equações, duas variáveis. Eu consigo achar o x, né? O número de livros que o professor vai comprar. Aí, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Fazer o último aqui. Eu acho que tá bom. Por enquanto.